Olá, gente, tudo bom? Eu sou professor de Sociedade, professor de Língua Portuguesa e Redação, e essa aula que nós teremos agora, ela é direcionada para os alunos do nono ano A, nono ano B e nono ano C da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tiradentes. Mas também ela será muito útil para quem vai prestar a prova do Enem, para quem está fazendo ensino médio, porque vocês saberem utilizar os pronomes oblíquos adequadamente é um recurso que vocês terão que utilizar para a coesão e também para os concurseiros que querem aprimorar seu conhecimento em relação a esse conteúdo que é muito recorrente nas provas, que é a colocação pronominal. Bom, mas vamos lá, né? Especificando aqui para os alunos do nono ano A, B e C da Escola Tiradentes. Como eu disse para vocês, gente, como eu havia dito logo no início, no primeiro vídeo, essas videoaulas, elas são direcionadas para que, de forma resumida, nós possamos rever o conteúdo e, em cima dessa revisão do conteúdo, poder fazer exercício, né? É o que nós iremos fazer aqui agora, né? Nós iremos aqui ler uma questão e, em cima dessa questão, iremos lembrar o que é o principal para você conseguir responder uma questão de colocação pronominal, né? Bom, se você não assistiu a colocação pronominal 1, que é o primeiro vídeo, eu te aconselho que assista primeiro para assistir esse aqui depois, que eu vou usar muitas coisas de lá. O que foi que nós vimos, gente? Tu vai responder a questão de colocação pronominal, o primeiro passo é sempre tu encontrares o verbo. Depois que tu encontra o verbo, tu vai ter que identificar qual é a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. E tu tens que decorar quais são esses pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, os, aás, lhelheis. Se tu não decorares quais são esses pronomes oblíquos átonos, vai ficar um pouco complicado de conseguir responder a questão de colocação pronominal. Ele pergunta aqui para tirar na questão, olha. Ele pergunta o seguinte: assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes obedece à norma padrão da língua portuguesa. Então, em que a colocação dos pronomes já é questão de colocação pronominal. Já tem que ter na tua mente que tu vai ter que achar o verbo e ver a posição do pronome em relação ao verbo. Em que a colocação pronominal obedece à norma padrão, ou seja, tu vai ter que marcar aquela alternativa em que há o correto uso dos pronomes em relação ao verbo. E lembrem lá que nós vimos no primeiro vídeo, que para cada posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo, há nomes. Se o pronome oblíquo átono está antes do verbo, acontece a próclise. Se o pronome oblíquo átono está no meio do verbo, acontece a mesóclise. Se o pronome oblíquo átono está depois do verbo, acontece a ênclise. Eu disse para vocês que quando vocês vão analisar as alternativas, primeira coisa, olha aqui essa alternativa letra A. Quem informou-nos sobre esse restaurante vegano foi meu irmão. Então, o primeiro passo para tu conseguir responder a questão de colocação pronominal é sempre tu encontrares primeiro o verbo. Então, aqui tem um verbo, informou-nos, e aqui tem outro verbo, foi. Depois que tu encontra esses verbos, tu vais ter que observar se há pronomes oblíquos átonos junto a eles. Se tem algum antes, no meio ou depois. Porque se não tiver nenhum pronome oblíquo átono junto a esse verbo, tu não vai analisar esse verbo. Porque esse é o objetivo da colocação pronominal, ver se aquela posição do pronome está certa em relação ao verbo. Quando tu vai ao primeiro verbo aqui, ó, olha o que tu vais identificar. Quando tu vais ao primeiro verbo, tu vais identificar que após ele há o pronome oblíquo átono nos. E quando o pronome oblíquo átono está depois do verbo, como é o nome dessa posição? Ênclise. Quando tu vais ao segundo verbo na letra A, tu observa que não tem pronome oblíquo átono nem antes, nem no meio, nem depois dele. Então, ó, esse verbo aqui, ele não vai ter que ser analisado. Não tem por que analisá-lo.
aqui na alternativa letra A, tu está observando o que está acontecendo a ênclise. E o que é responder a questão de colocação pronominal? É observar se realmente tinha que acontecer a ênclise aí. Será que não era para acontecer a mesóclise? Será que não era para acontecer a próclise? Bom, na letra B, aí tu vai responder a questão de colocação pronominal. O que tu vais encontrar primeiro? O verbo. E quando tu lê aqui, sempre nos alertaram para os riscos de um consumo exagerado de carne. Aí tu encontra aqui, ó, alertaram. Tem um verbo. Depois que tu encontra o verbo, tu vai ter que encontrar o pronome oblíquo átono. E olha aqui o pronome oblíquo átono nos. Agora o pronome oblíquo átono está antes desse verbo, então está acontecendo a próclise. Mas está certa essa próclise? Será que não era para ser a mesóclise? Será que não era para ser a ênclise? Bom, bora para a letra C. Já convidaram-nos para uma palestra sobre sustentabilidade e consumismo. Primeiro passo para conseguir responder a questão de colocação pronominal é sempre tu encontrares o verbo. Está aqui o verbo, convidaram. Depois que tu encontra o verbo, o segundo passo é sempre tu encontrares o pronome oblíquo átono. Está aqui o pronome oblíquo átono após o verbo. Então está acontecendo a ênclise novamente. Para quem não está lembrando muito bem o que é próclise, mesóclise e ênclise, vai lá na aula 1, colocação pronominal 1, que está tudo bem explicado lá isso. Bom, então aqui está acontecendo a ênclise. Bora na letra D agora. Primeiro passo para tu conseguir responder questão de colocação pronominal é encontrar o verbo. Está aqui o verbo, custou. Segundo passo para tu conseguir responder questão de colocação pronominal é tu encontrares o pronome oblíquo átono. Ah, Cidade, mas eu não sei quais são os pronomes oblíquos átonos. Então vai ficar complicado. Para tu conseguir responder a questão de colocação pronominal, tu tem que decorar os pronomes oblíquos átonos. Porque eles sempre circulam um verbo. Eles vão estar no meio, antes ou depois, circulando o verbo. E tu vai ter que identificar o pronome, mas para isso tu vai ter que ter decorado que pronomes são esses. E aqui, novamente, ó, o pronome está depois do verbo, está acontecendo a ênclise. Letra E, mesmo que convidem-nos para o almoço, não poderemos ir. Bom, o primeiro passo para a questão da colocação pronominal é encontrar o verbo. Aqui está um convidem. E aqui está outro. Ó. Poderemos. Poderemos ir. Ó, aqui são dois verbos, gente. Dois verbos que se unem para criar a ideia de uma única ideia. Se tem dois ou mais verbos que se unem para criar a ideia de uma única ação, isso aqui é chamado de locução verbal. E também eu vou analisar a locução verbal e colocação pronominal. Bom, então aqui tem um verbo, convidem, e aqui tem uma locução verbal, poderemos ir. Aí eu te pergunto, junto ao primeiro verbo, convidem, tem pronome oblíquo átono? Tem, bem aqui, ó. Que está depois, ó. Então está acontecendo a ênclise. Beleza, então esse aí eu vou ter que analisar. Junto a essa locução verbal, poderemos ir, tem pronome oblíquo átono? Não tem nem antes, nem no meio dos dois, nem depois. Então, pode cortar isso aqui que tu não vai analisar. Sempre para te analisar a questão de colocação pronominal, tem que ter um verbo e junto a ele tem que ter um pronome oblíquo átono. Beleza. Agora que tu já encontraste os verbos e os pronomes, tu identifica a posição. Tu vais identificar aqui que na letra A, na letra B, na letra D, na letra A, na letra C, na letra D e na letra E, está ocorrendo a ênclise. Mas será que está certo a ênclise nessa letra A? Será que não era para ser a próclise? Será que não era para o pronome estar antes do verbo? Será que não era para ser a mesóclise? Será que o pronome não era para estar no meio do verbo? É isso que tu vai ter que analisar tanto na letra A, quanto na letra C, quanto na letra D, quanto na letra E. Porque lembrem lá, gente, né? Fazer um resumo bem sucinto disso que a gente já viu isso aqui na colocação pronominal 1. Tu achou o verbo, depois tu vai ter que identificar se tem que acontecer a próclise, se tem que acontecer a mesóclise, ou se tem que acontecer a ênclise. E lembre que há prioridades aí para essas colocações dos pronomes. Sempre
sempre o que deve acontecer primeiro em relação a essa colocação dos pronomes, sempre o que deve acontecer primeiro em relação a essa colocação dos pronomes, por questão de prioridade, nós vimos lá que por questão de prioridade o que acontece primeiro é a próclise. Ah, não tem fator de próclise. Aí tu vai ter que observar se tem fator de mesóclise. Porque só vai acontecer a mesóclise se não tem próclise. Se não tem fator de próclise, acontece a mesóclise. Aí se não tiver fator de mesóclise, aí sim que acontece a ênclise. Então a gente tem essa hierarquia aqui. Então na letra A, na letra C, na letra D, na letra E, tem a ênclise direto. Mas tu vai ter que observar primeiro se nessas alternativas não tinha fator de próclise, porque se tinha fator de próclise é para acontecer a próclise. Ah, Cidade, se na letra A não tem próclise, se na letra C não tem próclise, então vou direto para a ênclise. Não. Se não tem próclise, aí tu vai ver se não tem fator de mesóclise. Se não tem fator de mesóclise, aí sim que vai acontecer a ênclise. E, gente, qual é o fator, assim, na sua grande maioria, que faz acontecer a próclise? É quando antes do verbo tem uma coisinha chamada de partícula. É quando antes do verbo tem uma coisinha chamada de partícula atrativa. Se tu vires que antes desse verbo tem a partícula atrativa, então o pronome obliquo-átono, né? O pronome obliquo-átono que sempre fica rodeando esse verbo, né? Que não esqueçam disso, hein? O pronome obliquo-átono, ele fica rodeando esse verbo. Por isso que ele pode ocupar essas três posições, ó. Aí, se tem uma partícula atrativa antes, essa partícula atrativa nunca deixa esse pronome ficar longe dela. Essa partícula atrativa, ó, ela irá puxar o pronome para junto dela, ó. E se a partícula atrativa está puxando o pronome para junto dela, então o pronome também fica antes do verbo, por isso que vai acontecer a próclise, ó. Porque a partícula vai ter que ficar antes do verbo, ou seja, acontece a próclise. Isso tudo está explicado lá na aula 1 de colocação pronominal. Hein? Vamos ver agora aqui, situação por situação. Aí, agora, é importante tu ter decorado o que são as partículas atrativas. Porque se tu vires antes desses verbos aqui, partículas atrativas, não vai ter que acontecer a ênclise, vai ter que acontecer a próclise. Vamos lá na letra A. Na letra A, quem informou-nos sobre esse restaurante vegano foi meu irmão. Bom, então aqui na letra A, gente, tu tens a ênclise. E antes desse verbo, tem o pronome quem, olha. E eu falei para vocês que quatro pronomes funcionam como partículas atrativas. Quais são os quatro pronomes que funcionam como partículas atrativas? Pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome definido e pronome interrogativo. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Quem informou-nos sobre esse restaurante vegano foi meu irmão. Vocês conseguem observar que dá para trocar a ordem desse período? Você consegue observar que dá para ler assim, olha, foi meu irmão quem informou-nos. Foi meu irmão quem informou-nos. Informou-nos. Ou seja, essa palavra quem está retomando o substantivo irmão. E irmão é um substantivo, gente. Toda vez que tu vires um quem retomando um termo apresentado ou anteriormente ou posteriormente, porque aqui houve troca da ordem dos termos da oração. Na verdade, houve a troca das orações, né, no período. Então,
Toda vez que tu vires esse quem retomando o substantivo, é porque esse quem ele irá funcionar como um pronome relativo. E todo pronome relativo, gente, todo pronome relativo, ele vai ser uma partícula atrativa, né? Todo pronome relativo, ele vai ser uma partícula atrativa. Então, o que está acontecendo aqui? Como eu tenho pronome relativo, quem, antes desse verbo, e esse pronome relativo quem é uma partícula atrativa, então essa partícula atrativa, ela irá puxar esse pronome oblíquo para antes do verbo. E como ela puxa esse pronome oblíquo para antes do verbo, aí tem que acontecer a próclise, não a mesóclise. Então essa letra A aqui está errada. Porque se tu vires partícula atrativa antes do verbo, a partícula atrativa, olha aqui, não deixa o pronome ficar longe dela, não deixa ela ficar lá no meio nem depois, ela puxa o pronome para antes do verbo, por isso acontece a próclise. Olha essa letra E aqui, ó. Mesmo que convidem-nos para o almoço, não poderemos ir. Mesmo que, isso aqui, meninos do 9º ano, eu não falei para vocês, tá? Por isso eu não vou cobrar isso aqui de vocês lá no 9º ano. Mas para quem é curseiro, conhece isso aqui, né? Mesmo que, né? Mesmo que, ainda que, conquanto, embora, né? Aqui eu tenho uma locução conjuntiva subordinativa concessiva, né? Então aqui eu tenho uma locução, aqui eu tenho uma locução conjuntiva subordinativa aqui eu tenho uma locução conjuntiva, esse mesmo que é uma locução conjuntiva subordinativa concessiva, né? E conjunções subordinativas ou locuções conjuntivas subordinativas, gente, elas são partículas atrativas, tá? Então aqui eu tenho uma partícula atrativa, essa partícula atrativa não vai deixar o pronome ficar lá longe, ó. Ela puxa o pronome para antes dela, ó, para depois dela, desculpa. A partícula atrativa puxa o pronome para depois dela, e por isso ela vai ficar antes do verbo, por isso acontece a próclise. Por isso que isso aqui também está errado. Era para ter acontecido a próclise, não a ênclise. Olha a letra D. Nunca custou-nos tanto a falta de consciência. Tá certo a ênclise aqui? Né? Nunca. Aqui, gente. Né? Nunca, não. Né? Aqui eu tenho uma palavra de sentido negativo. Né? Uma palavra de sentido negativo. E toda vez que tu tiveres essa palavra de sentido negativo, ela também será uma partícula atrativa, e sendo uma partícula atrativa, ela não deixa o pronome ficar longe dela, ela puxa o pronome para depois dela, então o pronome fica antes do verbo, então aqui também deveria ter acontecido a próclise, não a ênclise, por isso que está errado. Perceberam como é? Toda vez que tu tem uma partícula atrativa antes do verbo, o pronome nunca vai poder ficar depois do verbo, gente. Esse pronome oblíquo átono sempre tem que ir para antes do verbo. O pronome oblíquo átono tem que ir para antes do verbo, porque a partícula puxa de para antes do verbo. Por isso que está errado aqui a ênclise. Por isso que está errado aqui a ênclise, é que tinha que ter a próclise. Olha a letra D. Já convidaram-nos para uma palestra. Esse já aqui, né, ele é classificado como um advérbio. Então aqui eu tenho um advérbio. E advérbio também ele é
uma partícula atrativa. Isso tu já sabe que tem partícula atrativa antes do verbo. Ela não deixa o pronome ficar longe dela. A partícula atrativa puxa o pronome para depois dela. Por isso, o pronome vai ter que ficar antes do verbo e acontece a próclise. Né? Já sempre nos alertaram para os riscos. Aqui aconteceu a próclise, porque o pronome está antes do verbo. Mas está certo essa próclise? Será que não era para ser a mesóclise? Será que não era para ser a ênclise? A gente vai ter que lembrar das partículas atrativas. Nós vimos quase todas já aqui. E que partícula atrativa é essa aqui? Sempre. Esse sempre aqui, também ele é um advérbio. E advérbio, ele é uma partícula atrativa. E olha aqui, olha o pronome oblíquo átono, quando está junto ao verbo, ele fica rodeando o verbo. Que pode ficar antes, pode ficar no meio, pode ficar depois. Mas se tem partícula atrativa antes do verbo, a partícula atrativa vai deixar esse pronome oblíquo ir para longe dela? A partícula atrativa nunca deixa esse pronome oblíquo sair do lado dela. Por isso que essa partícula atrativa está agarrando esse pronome aqui ao lado dela. Ó. Então o pronome também fica antes do verbo, por isso aqui tem que acontecer a próclise. Por isso que a alternativa aqui é a letra B. Né? Então a gente tem que decorar que são partículas atrativas. Tu vires uma partícula atrativa antes de um verbo, sempre vai ter que acontecer a próclise, porque a partícula atrativa puxa o pronome para antes do verbo. A partícula atrativa puxa o pronome para antes do verbo. O que são partículas atrativas? Nós vimos lá no colocação pronominal 1, tudinho isso. Tá ok? Para quem não está lembrando, volta lá no colocação pronominal 1, que foi a primeira aula, para vocês decorarem o que são partículas atrativas. Beleza? Hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula com mais exercícios de colocação pronominal. E na próxima a gente vai ver mesóclise e ênclise, tá? Para poder lembrar aí as regras de mesóclise e de ênclise também.